Nos tempos antigos, em uma terra distante, surgiu uma história de ambição desmedida e suas consequências inesperadas. Hoje embarcamos em uma jornada para desvendar os mistérios por trás da lendária Torre de Babel. Antes de prosseguirmos, convido você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Junte-se a nós nesta busca pelo conhecimento e sabedoria das Escrituras. Agora prepare-se para descobrir como essa antiga narrativa ainda ecoa em nossas vidas nos dias de hoje. Nos tempos remotos da história humana, numa vasta planície conhecida como Sinear, os descendentes de Noé se reuniram com um propósito singular: construir uma torre que alcançasse os céus. Este não era um empreendimento comum, mas uma audaciosa tentativa de desafiar os limites estabelecidos por Deus. Sob a liderança de Nimrod, um líder visionário, as pessoas se uniram em uma demonstração de unidade e determinação sem precedentes. Com cada tijolo assentado e cada pedra colocada, a torre crescia em altura e ambição, simbolizando não apenas a engenhosidade humana, mas também a arrogância que se infiltrava nos corações dos construtores. Nimrod, conhecido por sua habilidade de reunir multidões e sua visão grandiosa, viu na construção da Torre de Babel uma oportunidade de centralizar o poder e consolidar uma identidade coletiva poderosa. O projeto não era apenas uma estrutura física, mas um símbolo ambicioso de poder humano e aspiração divina. Enquanto os trabalhadores se esforçavam para erguer uma torre que desafiaria até os próprios céus, eles estavam inconscientemente tecendo os fios de um desafio direto ao propósito divino para a humanidade. Este momento na história não foi apenas um capítulo de construção monumental, mas um ponto de virada onde os desígnios humanos se chocaram com os desígnios de Deus. A Torre de Babel se tornou um marco não só de engenhosidade arquitetônica, mas de uma tentativa desafiadora de alcançar o divino com mãos humanas. À medida que a Torre de Babel crescia em altura e complexidade, uma atmosfera de realização e orgulho permeava entre os construtores. Cada pedra colocada era meticulosamente escolhida, cortada e assentada com precisão, refletindo não apenas a habilidade técnica, mas também a determinação incansável do povo de Sinear em alcançar algo grandioso e duradouro. O projeto não era apenas uma questão de erguer uma estrutura monumental, mas uma expressão tangível do desejo humano de alcançar os céus e rivalizar com o divino. Os trabalhadores, sob a liderança carismática de Nimrod, não viam apenas a torre como uma conquista arquitetônica, mas como um símbolo de unidade e poder. Cada dia de trabalho começava com o sol nascendo sobre uma planície movimentada, onde pessoas de diferentes origens e habilidades se reuniam em um esforço conjunto. O som dos martelos batendo e dos operários conversando preenchia o ar, misturado ao cheiro de argamassa fresca e pedra recém-talhada. Enquanto as fundações da torre se fortaleciam, também cresciam os laços de comunidade entre os construtores, unidos por um propósito que transcendia suas diferenças individuais. No entanto, conforme a torre alcançava alturas cada vez maiores, sua sombra projetava-se não apenas sobre a paisagem física, mas também sobre os propósitos divinos estabelecidos. Deus, observando do alto, viu não apenas a torre se elevando, mas os corações dos homens se elevando em orgulho e autoconfiança. Foi então que ele decidiu intervir de maneira inesperada e decisiva. No auge da construção, quando a torre alcançava os céus, a atmosfera vibrante de trabalho incessante foi abruptamente interrompida por um evento transcendental. Deus, em sua soberania e sabedoria incomensurável, decidiu confundir as línguas dos construtores. O que antes era uma comunicação clara e unificada entre os trabalhadores se transformou em um caos incompreensível. De repente, pessoas que haviam compartilhado o mesmo espaço de trabalho por anos não podiam mais se entender mutuamente. O que antes era um murmúrio de vozes harmoniosas e coordenadas agora se tornou um babel de sons desconexos e incompreensíveis. Trabalhadores olhando perplexos uns para os outros, tentando articular palavras que outrora eram familiares, mas que agora pareciam estrangeiras e sem sentido. A confusão se espalhou rapidamente entre os grupos de construção, cada um falando uma linguagem que os outros não podiam mais compreender. A harmonia que havia unido tantos em um esforço conjunto desapareceu instantaneamente, substituída pelo desespero e frustração enquanto tentavam se comunicar sem sucesso. A torre, que momentos antes representava a conquista humana e a ambição desenfreada, agora testemunhava o fracasso humano diante da intervenção divina. Os construtores,
Incapazes de continuar seu trabalho conjunto devido à barreira recém-imposta da linguagem, foram forçados a abandonar o projeto. A torre inacabada permanecia como um monumento não apenas à engenhosidade e ambição humanas, mas também à intervenção soberana de Deus, que havia escolhido, em sua sabedoria, frustrar os planos dos homens que tentaram desafiar seu plano divino. A confusão linguística não foi apenas uma divisão comunicativa, mas um divisor de águas que interrompeu abruptamente o projeto grandioso da Torre de Babel. Sem a capacidade de se comunicar efetivamente, os trabalhadores, antes tão unidos em sua determinação, foram confrontados com uma barreira insuperável. A harmonia e cooperação que haviam caracterizado os dias de construção deram lugar ao caos e à desordem, à medida que tentativas desesperadas de se fazer entender se transformavam em gestos inúteis e palavras sem sentido. Imagine o cenário de desespero e confusão. Líderes que uma vez coordenaram eficientemente, agora, tentavam em vão restaurar a ordem, enquanto os trabalhadores, frustrados e desiludidos, contemplavam a obra inacabada que se erguia diante deles. A torre, que tinha sido planejada para tocar os céus, agora se destacava como um monumento à fragilidade humana e à intervenção soberana de Deus. A incapacidade de continuar a construção não apenas simbolizava o fracasso de um empreendimento ambicioso, mas também servia como um lembrete sombrio dos limites da ambição humana diante do poder divino. Os trabalhadores, dispersos e separados por línguas, agora estranhas entre si, partiram de Sinear levando consigo não apenas as memórias da torre inacabada, mas também o impacto profundo de uma lição ensinada pela mão divina, que qualquer esforço para desafiar os desígnios de Deus resultará inevitavelmente em confusão e fracasso. Assim, a Torre de Babel não apenas ficou como um monumento físico à ambição desmedida, mas também uma narrativa poderosa que ecoa através dos séculos, lembrando à humanidade que a verdadeira grandeza reside não na altura que se alcança, mas na humildade de se submeter à vontade divina. O que começou como uma tentativa audaciosa de desafiar os limites estabelecidos por Deus, acabou por se transformar em um lembrete contundente da fragilidade humana diante do poder soberano. Com a confusão das línguas, a harmonia que uma vez uniu os construtores em seu projeto grandioso foi substituída por desunião e separação. Os grupos linguísticos recém-formados não apenas deixaram de se entender, mas também se viram incapazes de continuar a colaboração que havia dado origem à Torre de Babel. A dispersão dos povos que se seguiu à confusão das línguas marcou não apenas uma dispersão geográfica, mas também um espalhar-se de culturas, línguas e identidades. O que era antes uma comunidade unida, agora se fragmentava em grupos distintos, cada um partindo em direções diferentes, levando consigo suas tradições, costumes e línguas recém-formadas. Esta dispersão não foi apenas física, mas também cultural e identitária, moldando o curso da história humana de maneiras profundas e duradouras. Enquanto os povos se espalhavam por toda a Terra, surgiam novos centros de civilização, cada um desenvolvendo-se de acordo com sua própria língua e cultura. Da Mesopotâmia ao Egito, da Ásia Menor à Europa, e além, as sementes plantadas na confusão das línguas germinaram em culturas únicas e sociedades diversas. Assim, a Torre de Babel não apenas representou um ponto de ruptura na comunicação humana, mas também um ponto de partida para uma multiplicidade de caminhos e destinos que moldariam o futuro da humanidade. Portanto, enquanto contemplamos a história da Torre de Babel, somos lembrados não apenas da intervenção divina na história humana, mas também da complexidade e a diversidade que surgiram daquela intervenção. O que poderia ter sido um símbolo de unidade e poder humano, se tornou através da sabedoria divina, um catalisador para a expansão e a diversidade que enriqueceriam o tecido da civilização humana ao longo dos séculos. A história da Torre de Babel não é apenas uma narrativa de uma estrutura monumental e sua queda abrupta, mas um relato profundo sobre os limites do poder humano e a soberania divina. A história da Torre de Babel, embora enraizada em tempos antigos, carrega lições profundamente relevantes para o mundo moderno. A tentativa dos homens de construir uma torre que alcançasse os céus é um reflexo da constante busca da humanidade por poder, reconhecimento e autossuficiência. Em nossa era de avanços tecnológicos e realizações científicas impressionantes, é fácil esquecer os limites e cair na armadilha da arrogância e do orgulho. Hoje, as Torres de Babel podem tomar a forma de empreendimentos empresariais gigantescos, avanços tecnológicos sem precedentes ou até mesmo a busca incessante por fama e influência nas redes sociais.
Em meio a essas ambições, podemos nos perguntar: estamos tentando alcançar os céus com nossas próprias mãos, ignorando os desígnios divinos e a necessidade de humildade? A confusão de línguas na Torre de Babel também nos lembra da importância da comunicação eficaz e da cooperação. Em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado, a diversidade de culturas, línguas e perspectivas é uma realidade cotidiana. No entanto, em vez de permitir que essas diferenças nos dividam, devemos buscar maneiras de nos entender e colaborar. A verdadeira unidade não está em conformidade forçada, mas na celebração das diferenças e na busca de um objetivo comum maior. Além disso, a dispersão dos povos após a confusão das línguas destaca a riqueza da diversidade cultural que compõe nosso mundo. Cada cultura, língua e tradição traz consigo uma peça única do quebra-cabeça humano. Em vez de ver a diversidade como uma barreira, podemos enxergá-la como uma fonte de força e inspiração, aprendendo uns com os outros e crescendo juntos. No âmbito pessoal, a história da Torre de Babel nos convida a refletir sobre nossas próprias ambições e motivações. Em nossas vidas, muitas vezes perseguimos objetivos grandiosos, mas é essencial perguntar: estamos buscando isso para a glória de Deus ou para a nossa própria exaltação? A verdadeira grandeza e realização vem quando alinhamos nossas ambições com os propósitos divinos, reconhecendo nossa dependência de Deus e buscando servir aos outros com humildade. Por fim, a história da Torre de Babel nos ensina sobre a soberania de Deus. Não importa o quão alto possamos construir nossas torres, ou quão longe possamos avançar, Deus permanece supremo. Ele conhece nossos corações e nossas intenções, e sua vontade prevalece sobre os planos humanos. Esta lição de humildade nos chama a submeter nossos sonhos e planos a Deus, confiando em sua sabedoria e orientação. Assim, ao refletirmos sobre a Torre de Babel, somos desafiados a examinar nossas vidas e nossas sociedades. Que possamos buscar a verdadeira unidade, valorizar a diversidade e manter uma postura de humildade diante de Deus. Em última análise, a história de Babel é um convite para reconhecer nossos limites humanos e a grandeza do plano divino, encontrando propósito e significado na submissão à vontade de Deus e no serviço ao próximo. À medida que refletimos sobre a Torre de Babel, somos lembrados de que, apesar de nossas ambições, nossa verdadeira grandeza está em reconhecer nossa dependência de Deus e nossa interdependência uns dos outros. Que possamos aprender com esta história antiga e construir um futuro onde a humildade e o respeito guiem nossos passos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo sobre o que essa história significa para você. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais conteúdos que nos desafiam a refletir sobre nossa história e fé. Até a próxima!